Sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino, com 55 anos de idade, sou um homem pardo, os cabelos grisalhos, tenho estatura alta de 1,81 m. Eu estou trajando a calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E aí, vamos fazer uma grande viagem aí na biologia? Sabe o que a gente vai ver? Nós vamos revisar os tópicos, importantes envolvendo aí a biotecnologia. Nós vamos ver aí, estudar sobre a biotecnologia. Você me pergunta, mas Jonas, o que seria a biotecnologia? Vamos viajar comigo? Vejam só aí o que é a biotecnologia. É o ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos, bactérias, fungos, vírus, não é verdade? Ou matéria-prima a partir deles. Baseia-se nos processos biomoleculares e celulares para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade aí. Beleza? Isso é aí a biotecnologia, Então ele utiliza organismos vivos, Mas, principalmente eles utilizam aí as bactérias, sabe por quê? Porque as bactérias elas têm um DNA isolado, independente do DNA principal, que nós denominamos de plasmídios ali. Sobre os plasmídios das bactérias, que é um DNA isolado do DNA principal, onde o pesquisador ele pode retirar esse DNA e ele não mata a bactéria. Na verdade, não vai interferir na função vital da bactéria. E o DNA ele tem genes, como a gente já estudou isso aí. Beleza? E aí eles podem manipular esses genes aí e realizar a característica, a função que ele esteja querendo aí dentro da biotecnologia. Viajaram comigo aí? Vamos continuar a nossa viagem dentro da biotecnologia? Vamos lá agora. As aplicações da biotecnologia, Jonas. Aonde que se aplica a biotecnologia? Biotecnologia na medicina. Isso, biotecnologia na medicina, Jonas? Sabe por quê? Olha só, A gente não pode esquecer os detalhes extremamente importantes do uso da biotecnologia na medicina. Olha só aqui comigo. Graças a ela, obtivemos diagnóstico mais preciso, gente, através do desenvolvimento de testes do DNA e outras análises moleculares relacionadas à identificação de doenças. Alguns exemplos da aplicação da biotecnologia na saúde incluem, presta atenção, desenvolvimento de medicamentos biológicos, como anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes, tá beleza? Então vamos ver aí, produção de vacina, usando técnicas de engenharia genética, terapias gênicas e celulares para tratar doenças genéticas e câncer, diagnósticos moleculares como teste genético e biosensores, medicina regenerativa e engenharia de tecidos para reparar órgãos e tecidos danificados. Então essas são as características importantes na biotecnologia, na aplicação da biotecnologia na medicina. Agora a biotecnologia também na indústria farmacêutica, novos medicamentos, gente, têm sido criados, em especial para doenças raras ou não tratadas previamente. Os métodos da produção biotecnológicas fornecem versões mais seguras de tratamentos existentes em quantidades ilimitadas. A biotecnologia tem revolucionado a investigação e o desenvolvimento de novos medicamentos e permite um melhor direcionamento na produção para doenças específicas e grupos de doentes específicos aí. Beleza? Então, não esquecer desses detalhes importantes da biotecnologia nas indústrias farmacêuticas aí. Também a biotecnologia na agricultura, Sabe por quê? Porque no setor agrícola, a biotecnologia tem possibilitado avanços no desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas que apresentam maior resistência a pragas. Isso! Você já ouviu falar de transgenia, de transgênicos? É isso. Então, quando a gente fala principalmente na biotecnologia na agricultura, a gente precisa falar para vocês aí de indivíduos transgênicos. Mas, Jonas, o que é isso, transgênicos? Os alimentos transgênicos são produzidos por meio de organismos
geneticamente modificados, OGM, organismos geneticamente modificados, como sementes com técnicas da engenharia genética. Através da engenharia genética, os camaradas conseguem manipular os genes e ele consegue fazer o gene que ele queira para produzir a determinada proteína que ele queira. Isso acontece através de quê? Através da engenharia genética. Justamente o que eles fazem? Eles utilizam bastante, lembra que eu falei para vocês? Os plasmídios de bactérias. Lembra daquele DNA bacteriano isolado? E isso, independente do DNA principal, eles pegam esse DNA isolado da bactéria, né, onde é cheio de genes, e eles conseguem, através de enzimas de restrições, eles conseguem, né, manipular o determinado gene para produzir a proteína que ele esteja querendo, com vários objetivos, como, por exemplo, tornar aquele vegetal resistente, por exemplo, às pragas. Se tornar resistente às pragas. Então, para tornar aquele vegetal resistente a pragas, eles precisam manipular o material genético desse vegetal. Então, para isso, eles usam o quê? A transgenia, né? Eles usam o quê? Justamente caracterizando um vegetal transgênico aí. Beleza? Vamos viajar aqui para a gente verificar o que nós falamos para vocês. Nós falamos aí das aplicações, não é verdade? Aplicações da biotecnologia, na indústria farmacêutica, na medicina, na agricultura. Essas são as aplicações da biotecnologia que nós estudamos agora aí com vocês. Beleza? E aí, você está vendo esse detalhe aí importante? Olha só, do transgênico. Olha só o que ele está utilizando ali, uma bactéria. Né? Aí o que ele fez? Ele retirou o plasmídio bacteriano, que é um DNA isolado da bactéria, não é verdade? E eles passaram a clonar aquele determinado DNA. Eles passaram a replicar aquele determinado DNA. E eles conseguiram fazer o quê? Eles conseguiram manipular, como você está vendo ali, a extração do gene de interesse. Então, eles extraíram aquele gene de interesse, não é verdade? Fabricando um gene aí, um gene o quê? Transgênico. E aí, o que eles fizeram? Eles inseriram esse material genético modificado no tecido da planta. Nessa situação aí, eles podem ter utilizado um vírus. Por quê? Porque você sabe que os vírus, eles são considerados seres parasitas obrigatórios. Os vírus, eles precisam, para poder se reproduzir, injetar o material genético dentro de uma célula. Então, eles podem pegar esse material genético modificado aí em laboratório, através da engenharia genética, introduzir esse material genético em um vírus e fazer com que esse vírus entre em contato com essa célula desse vegetal. Quando o vírus entrar em contato com essa célula vegetal, o vírus naturalmente vai introduzir o material genético modificado nas células dessa planta aí. E aí essa planta fica o quê? Uma planta transgênica. Por quê? Porque ela foi mudada geneticamente com o objetivo, por exemplo, de ela se tornar resistente às pragas aí. Beleza? Então, isso é extremamente importante. E essa planta continua se reproduzindo naturalmente. Mas quando ela se reproduz, ela acaba levando o material genético que foi introduzido nela para seus determinados filhos aí, tornando essa vegetação aí, por exemplo, no caso dessa situação que eu estou falando, se tornando resistente às determinadas pragas aí. Vamos continuar a viagem na biologia? Vamos continuando aqui. Presta atenção agora nessa situação sobre clonagem. Quando a gente fala de clonagem, o que é clonagem? Olha aí, é um processo artificial pautado na reprodução de cópias genéticas dos seres vivos, através de um filamento de DNA. Em outras palavras, a clonagem visa obter cópias de organismo, ou seja, seres totalmente idênticos ali. Beleza? Isso é clonagem. Só que tem o seguinte, nós temos alguns tipos de clonagem aí, é extremamente importante que você tem que saber dentro de biotecnologia. Vamos viajar comigo? Olha só os tipos de clonagem. Nós temos esses 4 tipos aí. Nós temos a clonagem natural. É um caso, por exemplo, de gêmeos univitelínicos, que são seres totalmente idênticos. Seres univitelínicos são seres originados de uma única célula ovo ou zigoto. São idênticos que possuem o mesmo genoma.
Nós podemos considerar também aí aquela reprodução assexuada, chamada de divisão binária ou cisparidade que uma bactéria sofre, né? Uma célula, uma bactéria dá origem a duas, e essas duas são geneticamente semelhantes à célula-mãe. Beleza? Nós temos aí esse outro tipo de clonagem, que é uma clonagem induzida. Reprodução assexuada, realizada artificialmente em laboratório, através de duas células-mãe, produzindo seres idênticos ou clones aí, né? Então, você induz aquela determinada célula a ir se multiplicando, né? E é uma reprodução assexuada, quer dizer, uma única célula dá origem a duas, e essas duas serão totalmente idênticas à célula-mãe aí. Então, é um processo de clonagem também. Nós temos aí a terceira clonagem reprodutiva, né, que é um processo antiético aí, que é o processo de reprodução assexuada através de células somáticas, né, ou seja, qualquer célula do corpo, exceto os gametas sexuais. Quando a gente fala em célula somática, é célula responsável por qualquer característica do meu corpo, menos os gametas, né? Os gametas são células o quê? Sexuais, como, por exemplo, o óvulo, como, por exemplo, o espermatozoide ali, beleza? E nós temos essa última clonagem aí, que é a clonagem terapêutica. Essa daí é uma clonagem extremamente importante. São técnicas utilizadas para a reprodução de células-tronco, muito semelhante à clonagem reprodutiva. Contudo, não é introduzido no útero aí. Beleza? A clonagem terapêutica ela tem uma característica extremamente importante, que é fazer tratamento de pessoas que estejam doentes, né, de um câncer ou uma outra doença aí específica, que através de células-tronco você poderá realizar o tratamento, a cura dessa determinada doença aí. Isso é uma clonagem terapêutica aí. Beleza? Vamos continuar nossa viagem? Viaja comigo agora nessa questão aí extremamente importante. Olha só. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Transgenia aí, ó. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Letra A. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Letra D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E a letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Qual é a resposta aí, hein? Vamos ver a resposta? Resposta, letra E. A resposta, letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante aí. Valeu? Vamos continuar a nossa viagem? Continuando essa viagem, nessa questão aí da UEA 2015. A biotecnologia tem revolucionado a maneira como o homem manipula o material genético dos seres vivos. O esquema representa uma biotecnologia, uma metodologia biotecnológica in vitro, né, em laboratório, que está sendo testada e discutida pelos cientistas para a produção de células pluripotentes, células-tronco ali do blastocisto. Beleza? Nesta metodologia tem como objetivo, nós temos a letra A, clonagem terapêutica, produção de seres transgênicos, clonagem de organismos, obtenção de DNA recombinante e terapia celular. E a resposta que nós temos aí, na utilização de células pluripotentes lá do blastocisto, como você viu na imagem, a resposta é a letra A, clonagem terapêutica. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre o quê? Biotecnologia. Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o pré-vestibular da UEA em todas as redes sociais.